Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Temos informação aqui da Folha de São Paulo. Denúncia contra Lula já deveria ter tido resposta. Mudamos agora para a agência Reuters. Planalto estuda multa para quem reincidir em foco de Aedes e recusar acesso a agentes. Mudando um pouquinho, vamos para o Estadão. Moro informa ao TSE que há provas de propina para doações eleitorais registradas. E saindo agora por Globo, Moro também informa ao TSE que houve propina para campanhas eleitorais. Continua sendo destaques das manchetes dos jornais, tanto aqui no Brasil quanto pelo mundo afora. E a terceira fase de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti começa hoje. De acordo com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, o apoio dado aos militares será mantido para que a população também faça a sua parte para eliminar o mosquito. Desde este último final de semana, a mobilização que foi feita tem sido em âmbito nacional. Até ministros e a presidente Dilma Rousseff foi às ruas. A imprensa internacional também tem estado em alerta quanto a isso. O vírus da Zika já chegou a 34 países. E conforme o novo balanço da Organização Mundial da Saúde, a transmissão dentro de um mesmo país não se limita mais às Américas. A Tailândia, onde só havia casos importados, é o mais novo na lista de contaminação interna. O vírus da Zika também teve 4 casos registrados no Pacífico, um no Índico e um no Atlântico. E surgiram mais 5 países onde há suspeita de circulação interna: Malásia, Filipinas, Indonésia, Fiji e Gabão. A doença é causada pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue, chikungunya e febre amarela. E olha só, autoridades sanitárias da Rússia afirmam que o país registrou nesta segunda-feira o primeiro caso de infecção pelo vírus Zika. Uma mulher com o nome mantido em segredo teria contraído a doença na República Dominicana, no Caribe, depois de viajado a Moscou. Autoridades afirmam em um comunicado que a paciente estava em boas condições e que seus familiares não foram diagnosticados com infecção pelo Zika. A Rússia não abriga mosquitos do gênero Aedes aegypti, transmissores da doença. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, volta às aulas e o trânsito fica ainda mais complicado. Muitos motoristas apressados para deixar os filhos na escola. E em São Paulo, essa é uma realidade diária. E para complicar ainda mais, olha só o que aconteceu na Zona Sul. No sábado, 2 caminhões colidiram na Avenida dos Bandeirantes. Um que transportava gasolina acabou explodindo e deixou comprometido a estrutura do viaduto Santo Amaro. Essa imagem que vocês observam agora, então, é do viaduto Santo Amaro. Exatamente embaixo nós temos, então, a passagem da Avenida dos Bandeirantes, que foi o local do acidente. Por esse motivo, o viaduto Santo Amaro ainda permanece interditado nos 2 sentidos. O que compromete, claro, a Avenida dos Bandeirantes, uma importante ligação entre a Marginal do Rio Pinheiros e também o sistema Anchieta Imigrantes, que leva o motorista para as praias do litoral sul de São Paulo. E também possibilita o acesso para o aeroporto de Congonhas e o corredor norte-sul. Além disso, é um dos principais caminhos para quem vai ou vem para o ABC. De acordo com o MapLink, nós estamos quase batendo aí os 500 quilômetros de lentidão. Para complicar, nós também temos a chuva na cidade de São Paulo e com isso a cidade está em estado de alerta. Então é bom tomar muito cuidado com a Marginal do Rio Tietê, que está, claro, ali margeando o rio, também a Avenida do Estado e a Avenida dos Estados. Então agora a gente tem umas imagens aqui do mapa para você, direto do cruzamento da Avenida dos Bandeirantes. Vamos observar então agora esse cruzamento da Avenida dos Bandeirantes junto com o cruzamento da Avenida Santo Amaro. E é exatamente nesse ponto central que aconteceu o acidente na madrugada de sexta para sábado. O viaduto Santo Amaro está interditado nos 2 sentidos, o motorista não consegue seguir, deve então evitar a região, seguir por dentro pela Rua Nova York, a Avenida Portugal, que margeia também, que é paralela à Avenida Santo Amaro.
E a Avenida dos Bandeirantes apresenta dificuldades nos dois sentidos. Apesar do trânsito estar livre para a passagem, agora o motorista ainda observa lentidão, não só por causa da chuva, mas também por causa dos reflexos desse acidente, além, claro, de ser uma via muito importante e que costuma sempre estar bastante carregada. Então, a gente pode agora mostrar, acho que agora a gente já tem a Avenida Santo Amaro, é um trechinho, agora sim, a Avenida Santo Amaro, ó, vocês podem observar, a cidade já ficou completamente com chuva, até escureceu, dá para ver essas imagens, até parece que é bem mais tarde do que o horário, mas na verdade são 3 horas e 20 minutos. Só que com essa chuva e com a cidade em estado de alerta, vocês observam então este cruzamento da Avenida Santo Amaro, que fica a poucos quilômetros, 3 quilômetros na verdade, do viaduto Santo Amaro. Esse trecho ainda é possível de se movimentar, mas no viaduto Santo Amaro, então evite e vá para a Avenida Portugal. Bom, e começou nesta segunda-feira o cadastro para quem precisa do passe livre desempregado. Olha só, o bilhete único será concedido por um período de 3 meses e o desempregado deve fazer o cadastro pela internet no site da SP Trans. Não esqueça de levar a documentação para comprovar a situação de desemprego e também você tem direito à gratuidade. Acesse então o site da SP Trans e escolha a opção Benefício Desempregado para solicitar as cotas que você tem direito. Além, é claro, do cadastro normal, o interessado deverá informar o número do PIS, o número do seguro-desemprego, a data da rescisão, a data da disponibilidade da última parcela do seguro e ainda os números da carteira profissional e do CNPJ da empresa em que você trabalhava. O site da SP Trans é o www.sptrans.com.br. Nós ainda estamos falando de trânsito, de tempo. Fique atento porque o pagamento do IPVA em cota única e sem desconto à vista para as placas finais 3 vence hoje, segunda-feira. Os proprietários desses veículos que optaram também pelo parcelamento do imposto devem pagar a segunda das 3 prestações ainda hoje. Bom, e vamos conferir o tempo para amanhã. Nós observamos a região sudeste do país. Olha só como é que vai ficar o tempo para amanhã. Sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima de 22 graus e a máxima chega aos 29 graus. No Rio de Janeiro, o tempo fica nublado, o sol dá as caras e não vai durar muito não, porque a chuva chega com tudo durante a noite. A máxima não deve ultrapassar os 36 graus. Em Vitória vai ter muito sol, um ótimo dia ensolarado para realizar aquele passeio em família no finzinho da tarde. Olha, a mínima é de 25 graus. E para finalizar, em Belo Horizonte, o sol com muitas nuvens e pancadas de chuvas a qualquer momento. Mínima de 22 graus e a máxima de 31 graus. Falamos do tempo e eu quero alertar mais uma vez que a cidade de São Paulo está em estado de alerta. Muito cuidado, chove muito, principalmente na região central e na região da Zona Sul, Ricardo Jafé, Avenida dos Bandeirantes. Então, quem está circulando por lá agora já deve tomar muita atenção. E para terminar esta edição, vale lembrar que o Congresso Nacional volta ao trabalho amanhã, terça-feira, dia 16. Os 594 deputados federais e senadores devem finalmente começar o ano legislativo. Os holofotes devem estar voltados à tramitação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff e também à definição do Supremo Tribunal Federal sobre o destino do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E olha, na Câmara dos Deputados já há convocações de algumas comissões, sem votações para amanhã. Veja só, é o marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, a unificação das polícias civis e militares, a comissão mista de orçamento e a reunião do Conselho de Ética, além da CPI do BNDES e também dos crimes cibernéticos e a CPI dos fundos de pensão. E no Senado estão confirmadas várias audiências públicas. No plenário, 8 itens estão na pauta. O projeto de lei que institui a Lei de Responsabilidade das Estatais e a que desobriga a Petrobras de participar do pré-sal. E ainda a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que deve analisar os relatórios de prestação de contas, gestão fiscal e de avaliação de receitas e despesas. Uma ótima semana para você. Amanhã estaremos de volta. Até lá.
Brasil.